Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem fala com vocês aqui é o Alexandre. E pessoal, hoje eu estou aqui para trazer para vocês algumas dicas bem legais para você poder melhorar a autonomia de bateria do seu celular da Samsung. Muita gente compra celulares da Samsung, principalmente a linha S, e acaba ficando um pouco decepcionado com a duração de bateria, né? Alguns modelos têm baterias excelentes, mas sempre existe aquele modelo que tem uma bateria que não é tão boa, e aí o pessoal acaba querendo melhorar esta duração de bateria. Outra forma também é simplesmente prolongar, né, ainda mais a duração. Às vezes você já consegue uma autonomia boa, mas você quer tentar ainda garantir uma autonomia bem melhor, e realmente é possível. Existem coisas que você pode fazer no celular para melhorar e muito a autonomia de bateria. Então por isso que é o seguinte, pessoal, vem comigo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês essas dicas. E se te ajudar, não esquece de deixar aquele comentário lá que ajudou, para assim mais pessoas poderem ver esse vídeo, e o YouTube também está me ajudando aí, recomendando para mais pessoas. Beleza, galera? Mas então, sem mais delongas, vamos lá partir para o que interessa, porque esse vídeo tá recheado de dicas bem legais. Bem pessoal, então eu estou aqui com o meu celular, que é um Galaxy S20 FE. Esse celular aqui ele tem um histórico de não ser tão bom em bateria assim, e eu vou mostrar para vocês algumas das dicas. Então vamos partir para a primeira dica. Então pessoal, a primeira dica aqui para vocês que acabaram de comprar o celular, pessoal, é importante ressaltar que a Samsung existe esse negócio de padrão de aprendizado de bateria. Então ele vai demorar aí mais ou menos 7 dias para aprender os seus padrões de uso. E realmente isso funciona, tá? Eu não botava muita fé não, mas quando você compra realmente nos primeiros dias, a bateria pode ser um pouquinho pior, mas depois de uma semana, 2 semanas dá uma melhorada boa na bateria, tá? E eu falo isso porque o meu também fez isso. Ele configura algumas coisas no sistema automático e assim a bateria vai melhorando com o decorrer do tempo. Mas assim, é tipo 2 semanas. Se passar disso e não der uma melhorada, aí realmente é porque você precisa fazer outras coisas para melhorar a autonomia. Então, se você acabou de comprar, pode ficar tranquilo que tende a melhorar um pouquinho. Não é milagre não, tá? Mas ajuda sim e dá uma diferença considerável. Mas agora vamos para a primeira dica de verdade, que é você abrir aqui a barrinha de cima do seu celular e ver coisas que estão aqui abertos e funcionando aqui, ativados no seu celular. Isso é importante ressaltar. Por quê, pessoal? Porque tem pessoas que do jeito que compra assim, às vezes acabam não percebendo coisas que ficam ativadas. Então, por exemplo, uma coisa que normalmente fica ativada é o Dolby Atmos. Ele consome bateria, porque ele vai tentar melhorar aí o áudio geral do aparelho e aplicar alguns efeitos aí, aplicar equalização. Então, por isso que você pode deixar desativado e ativar só quando você for ouvir alguma música, assistir algum vídeo que você quer aquela qualidade um pouco mais imersiva aí do vídeo, tá bom? Então é interessante você deixar desativado. O processamento aprimorado ele geralmente não vem ativado, mas às vezes acaba ativando aí conforme você mexe no seu celular, então fica de olho nesses dois aqui. E por último o NFC, pessoal. Muita gente não utiliza NFC, eu pelo menos não utilizo também, então por isso que é bem interessante você desativar aqui o NFC caso ele esteja ativado, certo? Depois disso não tem muito o que dizer nessa questão das opções, tá? Só certifique-se de que não tenha muita coisa. Você pode até mesmo desativar aqui a opção de GPS de local e você só ativar quando você for usar aplicativo ou usar aquela opção permitir durante o uso, que aí você vai deixar desativado, ele não vai ficar tentando procurar sinal de GPS toda hora e rastrear a sua localização, certo? Então, primeira dica é você já ficar de olho nesse menuzinho aqui. Segunda dica, pessoal, é você configurar aqui o padrão de economia de energia. Eu já deixo ativado, mas você pode configurar ele da forma que você preferir. Então, primeiro aqui, ó, desativar o Always On Display. Esse Always On é aquela telinha que fica ligado toda hora. Você pode simplesmente vir aqui e desativar, marcar aqui nessa opção. Também você pode colocar aqui, ó, limitar a velocidade da CPU a 70%. Isso até para celular topo de linha é bom. O intermediário avançado, porque eles geralmente têm processamento de sobra, então não tem necessidade de estar usando todo o potencial, né? Então, normalmente isso também é bem interessante. Para aplicativos comuns, você não perceberá nenhuma diferença usando isso ativado ou desativado, certo? Outra coisa também é reduzir o brilho em 10%, ele meio que já faz isso, tá? E você pode usar essa outra opção de economia de bateria, que é limitar aplicativos e tela inicial, só que aí é só caso tipo urgência mesmo. Então, você pode deixar essas configurações ativadas, que é a que eu recomendo inclusive, e você já deixar a autonomia de bateria aqui somente com essa opção aqui de economia de energia, tá? Então a autonomia vai subir bastante de deixar essa opção. Outra dica bem legal, pessoal, é você vir aqui nas configurações aqui do seu celular, vem aqui e procura essa opção aqui, ó,
vem aqui em visor, você vem aqui em suavidade do movimento, e aqui você pode escolher alta, que aqui tá bloqueado porque eu tô usando economia de bateria, e colocar aqui no padrão. O que isso daqui faz? Ele praticamente desativa essa função de taxa de hertz mais elevada, então tipo de 120 Hz ele vai passar a rodar a 60 Hz. E é o que eu falo pra vocês, pessoal, na prática, claro que o 120 Hz é muito bom, mas às vezes você tá no horário de serviço, você tá num lugar assim que você não vai precisar dessa fluidez extra assim, e aí você pode desativar, tá bom? Eu já coloco no modo de economia de bateria para fazer isso, então toda vez que eu ativar ele coloca em 60 Hz, e quando desativar ele volta para 120. Então é só eu descer aqui, vem aqui, e marca essa opção e pronto, pessoal, ele já vai ativar esse modo de economia e aí já vai descer para 60 Hz. O que significa, pessoal? Você está no serviço, na rua ou em algum lugar assim, tipo, que você não vai necessitar ter os 120 Hz, você pode desativar aquela opção conforme você ativa a de economia de bateria. Então você liga a economia de bateria e já desativa os 120 Hz e isso ajuda muito na economia de bateria, tá bom? Então essa é uma opção bem legal para você ficar de olho. Você pode também só deixar desativado quando você quiser e assim você ativa de novo depois pelas configurações, né? Então tem essas opções também. Outra dica muito interessante é você deixar aqui o brilho adaptável desativado. Eu ativei aqui só para mostrar como geralmente fica, mas vocês podem colocar aqui em desativado. Isso daqui nada mais vai fazer do que desativar esse ajuste automático de brilho do seu celular. E por que é importante você deixar desativado? Porque muitas vezes ele vai usar o sensor para colocar aqui o brilho de acordo com a iluminação. Então você está num ambiente mais claro ou mais escuro, às vezes ele não vai fazer essa medida precisa. E normalmente o que ele faz? Ele deixa mais claro do que você normalmente precisaria. Então, por exemplo, aqui no caso como eu estou no escuro, né, só tem a luz aqui ativada, eu não preciso de tudo isso de brilho, dá para eu deixar aqui. E isso ajuda a economizar, ele vai ficar toda hora tentando usar o sensor para mudar aqui o brilho de forma automática e isso gasta mais bateria. Tem gente que acha que não, que melhora e tudo mais, porém isso é muito dependente de marca para marca. No caso da Samsung, isso daqui não funciona tão bem assim, tá? Claro que é prático para a maioria das pessoas, mas é melhor você fazer isso manual. E já tem o slider aqui, né, para você poder ajustar conforme você quiser. Então essa opção meio que se torna desnecessária, assim, não é tão interessante você utilizar. Ele sempre vai jogar o brilho um pouco mais alto do que você precisa, e isso vai gastar mais bateria consequentemente. Outra dica, pessoal, que muita gente não comenta, mas é que é bem legal na Samsung, principalmente porque a maioria dos celulares tem tela AMOLED, é você utilizar wallpapers e fundos pretos, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um wallpaper que é preto, né? Não totalmente, mas uma certa parte, e todos os pixels pretos que esse wallpaper tiver vão ficar desligados. E isso ajuda a tipo, proteger a sua tela contra burn-in e outras coisas que podem ocorrer com o tempo, né? Então o pixel ele fica desligado, ajuda a melhorar essa questão da saúde aí da sua tela também. É claro que é coisa para 3, 4 anos até começar a estragar, e olha lá. Então não é nada assim de se preocupar, mas ajuda um pouco na autonomia de bateria, porque todos os pixels pretos vão estar desativados e isso pode dar um ganho aí de 5, 10, 15, 20 minutos, dependendo da situação. Se você utilizar um wallpaper que é quase todo preto, aqueles que chamam wallpapers AMOLED, que o pessoal apelidou, que são aqueles wallpapers que só tem um desenho e ao redor é totalmente preto o wallpaper, isso ajuda a economizar um pouco de bateria. Não é uma diferença que tipo vai ser gritante, mas já vai ser um pouquinho assim que vai dar uma autonomia no final do dia. Isso é bem interessante para você poder colocar. Ainda seguindo nesse tema de pixels desligados da tela que ajuda a economizar bateria, você pode simplesmente usar o celular no modo escuro. O modo escuro automaticamente ele vai desligar todos os pixels, que nem aqui. Então, ó, tudo aqui que está preto, aqui, ó, essa parte preta, está desativado os pixels. Só vai ligar esses daqui que tem o cinza, que tem o branco. Isso ajuda a economizar bateria, pessoal. Se eu deixar o modo escuro desativado, olha a diferença. Todos esses pixels estão ligados agora, então consequentemente vai gastar mais bateria. O modo escuro dá sim uma diferença notável, tá? Principalmente se você sempre usar no modo escuro. E é um pouquinho mais confortável para a visão, né? Vamos ser sinceros. Você tá no escuro, você liga o modo claro e você quase estoura o seu zóio de tanto brilho nesse modo aqui. Outra coisa, pessoal, bem interessante, caso você esteja disposto a ficar fazendo uma otimização mais intensa e mais profunda no seu celular, você pode vir aqui nessa opção. Você vem aqui na opção de local, clica nela, vem aqui em permissões de aplicativo, e aqui é chato, mas ajuda bastante. Você vir e selecionar cada aplicativo e escolher se você quer que ele somente utilize a sua localização dentro do aplicativo,
ou se ele vai bloquear totalmente, só se tipo, você entrar no aplicativo ele pedir uma permissão específica. Isso é bom porque, pessoal, isso ajuda muito aos aplicativos não ficarem buscando sua localização toda hora. Só que é claro que é uma otimização chata, você vai ter que vir aqui e fazer para todos os aplicativos. Uma vez que você fizer também é bem tranquilo, vai ser difícil você precisar ficar fazendo, porque ele não desativa, tá? Só quando você baixar um aplicativo novo e por aí, entendeu? Mas normalmente o tempo que leva ajuda bastante, então é só você colocar aqui, se você quer perguntar sempre que for utilizar, se você quer já bloquear de direito e não deixar que ele utilize, a não ser que você ative a localização aqui do GPS, e por aí vai, pessoal. Vocês podem fazer isso da forma que vocês preferirem aqui. Você pode até marcar se você quer usar o local exato ou não. Eu não percebi diferença nenhuma usando essa opção ativada ou desativada, mas é importante você fazer essa configuração aí caso você queira melhorar ainda mais. Outra dica, pessoal, é você definir os horários que o seu celular vai reiniciar. É só você vir aqui na opção de assistência do aparelho e bateria, e aqui ele vai te dar algumas opções que você pode fazer aqui no menu. Tem opções aqui que você pode acessar, então vamos vir aqui na de bateria, e aqui ó, a gente tem essa opção aqui ó, mais configurações de bateria. Aqui a gente pode colocar aqui ó, bateria adaptável, deixar essa opção ativada. Aqui também você pode colocar essa opção aqui de proteger a bateria, caso você queira que ele carregue só até 85%, então isso vai somente proteger a vida útil, não vai melhorar a autonomia em si, mas ajuda a melhorar a vida útil. E aproveitando essa dica, é você colocar aqui limites em segundo plano e você colocar aqui, ó, suspender aplicativos não usados. Ele vai suspender qualquer aplicativo que não é utilizado, ó, então você pode ver aqui que no meu caso tem 72 aplicativos que eu não uso, tá, ou não uso constantemente, ele suspende para não ficar funcionando aqui, tá bom? Então isso é bem interessante porque ajuda a economizar a bateria. Outra dica bem legal é você vir aqui na pesquisa e digitar reinicialização ou reinício, ele vai dar essa opção aqui, ó, em reinício automático em horários definidos. Você vem aqui e aqui você marca os horários que você quer reiniciar, então eu coloco o meu segunda, quarta e sexta-feira. E o que ele faz, pessoal? Tem gente que do jeito que compra o celular nunca desliga ele, sempre deixa a bateria chegar a 10, 15%, bota para carregar e nunca desliga. E o celular ele precisa desligar a algum momento. Então para você fazer isso de maneira automática e tranquila, você define essa opção e você coloca. E eu coloquei aqui para ele reiniciar 1h da manhã, que eu sei que eu vou estar dormindo nesse horário e eu sei também que ele vai estar praticamente carregando. Então isso é bom porque o celular ele livra tudo que está em cache, tudo que está em funcionamento em segundo plano, ele faz uma reinicialização e fica limpo para você utilizar no dia seguinte e você pode definir todos os dias da semana que você quiser. Isso ajuda sim na autonomia de bateria, por quê, pessoal? Porque daí ele vai desativar todo aquele monte de aplicativo que ficou em segundo plano. Tem gente que nunca faz isso, então tipo, imagina só o celular depois de um mês usando sem nem desligar. Ele vai ter coisas em segundo plano, vai ter coisas em cache, vai ter muita coisa armazenada. Isso vai degradando aí a vida útil da bateria e também vai fazer ela gastar mais rápido, né? Então por isso que é bom você deixar ativada essa opção. E colocar aí um horário que você não vai estar usando, pode deixar de madrugada mesmo, que tem gente que deixa o celular lá em standby de madrugada, ele vai lá e reinicia sozinho e pronto, acabou. Isso não vai afetar os seus alarmes, não vai, tipo, simplesmente desligar e ficar desligado. Ele vai reinicializar toda vez, entendeu? Então você pode ficar tranquilo que isso daqui funciona perfeitamente, tá? Só marcar um horário que você não vai usar e é perfeito para isso. Bem galera, mas então foi esse o vídeo, bem longo aí, mas eu espero que tenha ajudado vocês essas dicas, e se te ajudar não esquece de deixar aquele like, se tiver alguma dica que eu não comentei aqui, até porque o vídeo vai ficar muito longo, e você quiser adicionar aí nos comentários, eu vou ficar muito grato, beleza pessoal? Bom, mas então foi esse o vídeo, eu vou ficando por aqui, um abração galera, e até o próximo vídeo, fui!